Pessoal, acabou de acontecer uma briga pesada na extrema-direita brasileira. Weintraub resolveu criticar aquele aumento de 2 para 6 bilhões do fundão eleitoral, que todo mundo aprovou, né? Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, todo o bolsonarismo aprovou isso. E aí ele disse o seguinte: fundão e centrão, sou contra. Derrubar a LDO e atrasar o orçamento não seria o fim do mundo. Até o fim do ano poderíamos aprovar outro orçamento. E mesmo se não fosse aprovado, há o duodécimo, que permite pagar as contas dos serviços essenciais. E aí é o seguinte, na lógica bolsonarista, não há a possibilidade de você discordar da narrativa oficial, porque senão você é exterminado. Aconteceu com todo mundo, Bebiano, o general Santos Cruz, todo mundo que desvia da narrativa oficial da família é aniquilado. Então o gado veio furioso nas respostas ao tweet, e aí tem várias respostas lá, tá ofendendo ele. Aí ele teve que gravar um vídeo, vou colocar só um pedacinho aqui para vocês. Sem falsa modéstia, eu fui economista-chefe durante mais de 10 anos no mercado financeiro e eu era considerado pelo Banco Central, isso é ranqueado pelo Banco Central, entre os 5 melhores nas projeções. E eu conheço contas públicas. Colocaram esse jabuti no meio do orçamento, que é o fundão, passando de 2 bi para 6 bilhões, que é um absurdo. Sou contra isso. 6 bilhões é muito dinheiro, é mais do que orçamentos inteiros de cidades grandes. Eu acho um absurdo, e se cair o orçamento, você tem como administrar. Começa outro, sem esse fundão, chega, vota, e se não fechar até 31 de dezembro, tem muito tempo até lá. Ainda temos vários meses até 31 de dezembro. Você tem como remediar. Mas o fato é que o Weintraub, eu não coloquei o vídeo completo, mas ele explica o negócio dos duodécimos e tal, que é isso aqui, que está no site do Senado. Mesmo sem orçamento aprovado, o Brasil não para. E aí, como que o governo funciona se não tiver orçamento aprovado, né? Com uma liberação mensal de 1/12, ou se você quiser chamar de duodécimo, né, do valor previsto para o custeio da máquina pública. Ou seja, o país não para, pois esses duodécimos são usados para pagar salários, manutenção dos serviços públicos, encargos sociais precatórios, serviços da dívidas, aposentadorias, etc, etc, etc. Então, o que o Weintraub está falando é isso: olha, você não precisava ter aprovado essa lei. Você podia ter rejeitado essa lei, mandado fazer outra no lugar, e nada demais ia acontecer. E aí, só explicar para vocês por que é tão grave, né, essa fala do Weintraub, né? Porque quando você entra em todas as redes bolsonaristas, por exemplo, a página aqui do Eduardo Bolsonaro, ele explicando lá por que ele não votou contra, né, esse aumento de 2 para 6 bilhões. E aí você vê a conversinha fiada, é exatamente o ponto que o Weintraub tocou. Então ele coloca aqui: votaram contra a lei de diretrizes orçamentárias. Aí ele bota só os partidos da oposição, né? PT, PSB, PDT, PSOL e o Novo, que não é oposição, mas enfim, votou contra. E aí ele diz: estão querendo confundir a votação do texto base da LDO com um fundão eleitoral de quase 6 bilhões. Aí ele vem com uma conversinha fiada e tal, mas o que interessa é isso aqui. Ele diz que a oposição é contra as políticas do governo e não contra o fundo eleitoral. Então, como a oposição quer paralisar o governo todo como um todo, a oposição vota contra a lei orçamentária. Tudo conversa fiada, tá? Então, na verdade, ele tenta distorcer tudo e tal. E como o Weintraub foi na jugular, realmente, você desmascarou o discurso, aí eles ficaram nervosinhos, entendeu? E aí, só pra encerrar com essa notícia do Lauro Jardim no Globo, André Mendonça quer beijar a mão do PT. E aí a matéria diz o seguinte, que o André Mendonça procurou os senadores do PT lá pra marcar uma reunião, porque o André Mendonça precisa ser aprovado agora no Senado, né? O Bolsonaro indicou, e aí vai pra sabatina. Os senadores do PT não quiseram agendar uma reunião pra agora, tal, vão esperar pra agosto, porque estão achando que até lá o nome dele já vai estar tão desgastado que ele já vai ter... esse assunto nem vai estar mais na pauta. Aí o Reinaldo deu um aviso para os senadores do PT. A Globo informa que André Mendonça quer beijar a mão do PT. Que o partido se lembre do poeta Augusto dos Anjos e das indicações que ele próprio, PT, fez ao STF. O beijo amigo é a véspera do escarro. Escarra nessa boca que te beija. E é exatamente, o Reinaldo aqui está fazendo referência a certas indicações que o PT fez, que depois foram lá e ferraram o partido, né? Por exemplo, o Luiz Fux é o exemplo
clássico. Foi lá, votou para punir todo mundo do partido lá no Mensalão e tal. E é uma indicação que foi feita pela Dilma, se eu não me engano, né? A Carmen Lúcia, né, foi outra indicação problemática pro PT, né? Ela fez toda uma manobra para que o Lula fosse preso. Tinha uma ação declaratória de constitucionalidade da OAB que, se fosse votada, tinha mais chance de acabar resolvendo a questão lá da segunda instância. Enfim, é um assunto que eu nem vou voltar aqui não. Mas ela botou em pauta o caso concreto do Lula, porque sabia que no caso concreto do Lula tinha uma possibilidade maior dele ser preso, tá? Então foram várias as indicações do PT que acabaram jogando contra o próprio partido. E o que o Reinaldo Azevedo está deixando claro é que o André Mendonça é uma péssima indicação ao Supremo Tribunal Federal, que pouco importa o que ele fale agora, né? Provavelmente ele vai ser um Andrezinho paz e amor. Mas é o seguinte, o André Mendonça é o cara que tava mandando prender todo mundo aí, porque o cara falou que o Bolsonaro era pior que um pequi ruído, ou não valia um pequi ruído, mandou prender jornalista, mandou prender todo mundo aí pela Lei de Segurança Nacional. Então o que vale é o histórico do cara. Sabe a posição do Reinaldo Azevedo sobre o André Mendonça, né? Um péssimo jurista. Mas então é isso, pessoal. A gente volta mais tarde com as notícias do dia.